quais as vantagens e desvantagens do home office para o trabalhador? Evanir, essa é uma matéria, inclusive, esse semestre eu ministrei uma disciplina, eu sou professor na pós-graduação da FMP, e eu ministrei justamente uma disciplina sobre o home office na era digital. E lá eu fiz um rol exemplificativo de algumas vantagens e desvantagens para o teletrabalhador. Então, o que nós temos de vantagens? Principalmente, o trabalhador ele fica menos exposto a acidentes de trânsito, de trajeto, né, na ida e volta do trabalho. Fica menos exposto também a acidentes de trabalho, propriamente dito, porque, obviamente, estando em casa, ele está menos exposto, né, não vai correr o risco de algum equipamento da empresa, enfim. Ele tem uma otimização na sua produtividade, e aqui eu boto um asterisco, porque isso depende de uma organização, de uma disciplina, né? Mas ele tem essa otimização, essa possibilidade de flexibilizar os horários, de otimizar. Tem uma maior qualidade de vida, ele pode interagir mais com a sua família, ele não perde aquele tempo de deslocamento, então esse tempo que ele iria para a empresa, né, e volta para casa, ele ganha como tempo para usar, para ir para academia, para fazer alguma atividade lúdica, enfim, que ele bem entenda. Outra vantagem, quem tem necessidade especial, quem tem alguma deficiência física, por exemplo, o mercado de trabalho em home office é mais fácil para essas pessoas, né? Então, o home office também traz uma inclusão social neste sentido. Nós temos também uma redução dos riscos de contágio. Vimos claramente na pandemia, o pessoal ficou em casa justamente para não ficar tão exposto ao contágio por gotículas, né? Contágio por vias respiratórias, entre outras... E desvantagens, o que temos? Desvantagens. Primeiramente, o que a gente pode citar? A solidão do home office, né? Quando o trabalhador ele fica isolado da empresa, participa de poucas reuniões virtuais. Então, temos que atentar primeiramente para isso. A saúde psíquica do teletrabalhador, do trabalhador em home office, justamente pelo fator solidão. A empresa tem que atentar a não deixar aquele empregado que está trabalhando de casa isolado, porque o trabalho remoto não necessariamente é um trabalho isolado, né? Então, temos que cuidar disso. Outra questão importante, questões ergonômicas, porque a cadeira que nós temos em casa normalmente não é aquela cadeira ideal para passar o dia inteiro trabalhando. A altura da mesa também normalmente não é ideal. Digo por um exemplo prático meu, né? Quando eu fui na pandemia para dentro da minha casa trabalhar, eu vi que a minha mesa não era tão confortável quanto a do escritório. Isso começou a me gerar dor na coluna, né? Outras desvantagens, por exemplo, a perda de privacidade, né? Quando a gente faz uma reunião em casa, os fundos ali, a gente não sabe se o marido ou a esposa não vão passar, os filhos às vezes, né? Então ocorre uma perda de privacidade. Temos que cuidar também do excesso de jornada, muitas vezes trabalhando em casa, a gente acaba trabalhando mais até do que na empresa. E essas são as principais desvantagens que a gente tem que analisar também o caso a caso, né, Evanir? Bem. E, doutor, quais seriam, então, a contrapartida, né, para as empresas? Quais seriam os prós e os contras? Amanda, ótima pergunta. Eu até estava conversando antes do programa aqui com o Evanir. Desvantagem para a empresa eu enxergo basicamente duas, tá? Uma, se o empregado em home office ele for improdutivo, né, ele acabar não produzindo da forma desejada para a empresa, vai causar um prejuízo para aquela empresa, né, na produtividade daquele empregado. E o outro fator muito importante de desvantagem é o empregador não estar olhando de perto os seus empregados e deixar esse distanciamento prejudicar o funcionamento da empresa, porque a empresa, o empregador, tem que estar, digamos assim, metaforicamente falando, com os olhos perto do empregado. Para quê? Para orientar, né? Para estimular ele, incentivar, para fiscalizar se ele está cumprindo regras de segurança, entre outras questões. Então, o distanciamento pode vir a ser prejudicial, assim como a improdutividade. E como vantagem, eu repito alguns itens que eu falei para o trabalhador. Para a empresa também é vantagem diminuir o risco de acidentes de trabalho, de acidentes com trânsito. A empresa tem uma redução dos seus custos operacionais no presencial, né? Quando o empregado não mais está na sede da empresa, a empresa economiza com luz, com água, com internet, até com computador, com espaço físico. Então, essas são algumas vantagens que a gente cita para a empresa na modalidade home office. Que seria a manutenção da equipe de trabalho, que visível, são um exemplo disso, que a pessoa que está em home office,
ela tende a se adaptar melhor à empresa e ao seu trabalho. Claro, tudo depende aí de um conjunto de fatores, mas a troca de pessoas, o turnover, há uma redução, inquestionável isso. Com certeza, Evanir. E também um aspecto para o trabalhador, ele estando longe, tem o risco dele não ter um suporte imediato do seu gerente, da sua chefia, de alguns colegas, e também quem não é visto não é lembrado, então dificulta também algumas promoções, né? São os cuidados. Mas aí a gente tem que analisar o caso a caso.